Alô, Roseweather, gravando para o signo de Áries, no período de 30 de março a 3 de abril, que é durante a semana. Arianos, tem vários arcanos maiores aqui na sua leitura. Um, dois, três, quatro arcanos maiores. Um, dois, três, quatro, desculpe, cinco arcanos maiores. E eles têm a ver com o esforço para tentar ter equilíbrio interno. Olha só, o primeiro arcano maior é a torre. A torre significa que vem algum fator externo, como por exemplo uma pandemia, pum, e muda toda a rotina da pessoa. É sempre um fator externo. Por que isso acontece? É o universo enviando uma energia para testar as bases, se elas são sólidas o suficiente para que esse tsunami passe e depois dele só sobre mesmo o que é verdadeiro, o que tem a base sólida. E essa base sólida, aparentemente, ó, é a sacerdotisa. A sacerdotisa é o número 2 dos arcanos maiores também, que é a base da alma. É onde dentro da própria pessoa ela tem os padrões éticos e morais do que é certo do que é certo, que é o pilar branco, e do que é errado. Sabendo que isso é o construto da própria personalidade da pessoa. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. E aí o equilíbrio disso daqui é a própria alma que faz. Então parece que a torre veio exatamente como se fosse essa pandemia, essa confusão toda que está acontecendo no mundo, é uma oportunidade excelente para o ariano ele testar os próprios limites da alma, de fazer o que é certo, fazer o que né, tentar encontrar dentro dele a luz e gerenciar o lado sombra. Por exemplo, a luz pode ser assim, eu acredito que eu tenho capacidade de passar por tudo isso e quando a crise terminar, eu vou ser uma pessoa melhor. Esse é o lado luz, o lado força que te leva para frente. Mas o lado sombra é assim, eu não sei se eu vou aguentar o isolamento social, né, ou se eu estou trabalhando, né, se eu sou uma dos mecanismos essenciais da sociedade que está trabalhando, eu não sei se eu vou aguentar toda essa pressão que está em cima de mim, ou de isolamento, ou de ter que trabalhar e me expor a riscos. E isso é a dúvida que está acontecendo na alma. Ó. O 8 de paus significa o alinhamento perfeito da alma com o lado sombra, mas ele está vendo uma briga em relação a isso, do que é certo, do que é errado. E essa briga é interna, o lado luz com o lado sombra. Mas isso pode ser uma oportunidade, arianos, para vocês lapidarem vocês mesmos. Depois de grandes crises, de grandes tragédias, as pessoas conseguem encontrar um alinhamento mais perfeito do equilíbrio entre a sombra e a luz dentro delas mesmas. E o que está acontecendo? Ó? Um tumulto, aqui é você na escuridão, em relação a eu não sei o que sentir. Ora, o que sentir é olhar para dentro, ó, de dizer assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir ultrapassar esse desafio e vou crescer com isso, mas eu tenho medo da depressão, ou eu tenho certeza que eu vou trabalhar, né? Eu sou linha de frente, eu vou trabalhar, vou dar o melhor de mim, mas eu não tenho certeza se eu vou vencer a exaustão. Essas dúvidas aqui é que o ariano vai estar sentindo durante a semana. E os outros arcanos maiores são 3, então são forças muito poderosas universais, que assim, qual é o teu comprometimento com o que está acontecendo na sociedade? Isso aqui é o vermelho, ó. Só que é o vermelho que é imposto pelo patriarcado, pelo cientificismo, pelo cartesianismo, né? Então está sendo imposto a mim algo que a minha própria alma, que é o branco da alma, pode controlar, eu vou fazer o que tiver dentro das minhas possibilidades e não vou me sentir pressionado por isso. Então, é o teu próprio controle em relação a teus próprios limites. E é um teste kármico que está acontecendo, ó, é uma situação que está acontecendo para dar um fechamento num ciclo. O julgamento é a penúltima carta, arcano maior, que diz assim, ó, é a força que você vai ter para se impor perante o que está acontecendo, né, o que a sociedade prega que está acontecendo, julgar isso e ter força para fazer com que o lado branco da tua alma, o lado luz da tua alma, que o anjo que está aqui, ó, numa eternidade, ele faça o seu papel de filtro, de filtrar os meus próprios limites. A palavra-chave aqui da sua leitura é achando meus próprios limites. É onde eu vou testar a minha força pessoal
da minha própria alma para dominar esse tumulto interno aqui do que é certo e o que é errado, dominar essa escuridão toda. Eu não sei o que fazer. É isso que vai ser testado. Então, olhe para dentro de si mesmo. Construa isso dentro de você, essa própria força. Essa carta aqui vai ser a fundamental que veio para você. É aqui que se resume toda a tua leitura da semana. É fundamental que você tenha consciência da tua própria força, dos teus próprios limites. O pilar escuro pode ser os seus próprios limites. E dentro dessa perspectiva, você consiga controlar o que é imposto externamente por você, que é o externo aqui da torre, ó. O que está sendo imposto para você, você vai controlar com a tua própria sabedoria, fazendo, né, um ajuste do que você pode fazer e do que você não consegue fazer. Ou seja, se você está em isolamento, é a capacidade de dizer assim: eu estou vulnerável, eu preciso de afeto, e conversar com seus amigos, mesmo que online. Se você está na linha de frente, é entender o teu limite de eu estou exausto, eu preciso descansar, eu estou, né, numa fase emocional de pressão para todo mundo. A exaustão emocional pode acontecer e eu percebo muito isso. Tem uma exaustão emocional aqui. Depois de um final de semana que a leitura para vocês foi tão boa, vocês se recuperaram um pouquinho emocionalmente e durante a semana vocês vão estar julgando numa nova perspectiva os seus próprios limites, né? Eu vivi a paz no final de semana, agora eu volto, uau, tá tudo tão zoado, tá tudo tão tenso no meu dia a dia e eu quero manter aquela paz. Então, se lembre da paz que você sentiu no final de semana, controle seus limites e seja claro nas suas colocações, né, nas suas expectativas. O que o oráculo está dizendo? Ó? A cura, que é você alinhar melhor o teu lado, né, como se fosse um reiki aqui, o teu lado luz. Aqui, o teu coração é o teu lado luz, meus próprios limites, minhas próprias expectativas, fazer as pazes com isso, deixar claro para os outros. De um novo caminho, que é o arcano maior um, onde eu faço a integração do lado sombra e do lado luz, para que eu tenha certeza disso. Eu não sou invencível. Isso que você tem, que você não é invencível, você não é uma rocha, né? Exponha melhor as tuas vulnerabilidades e conte com o afeto das outras pessoas, né? Esse tumulto interno é só um teste para você ser uma pessoa melhor e se compreender melhor e se conhecer melhor. Ok? Espero ter ajudado. Boa semana a todos os arianos. Rose Weather se despede.